Nono dia. A vitória está perto de você. Suas palavras definem o curso de sua vida. Se você quer saber como será a sua vida daqui a 5 anos, simplesmente ouça o que está dizendo agora. Ah, nunca vou prosperar, nunca vou passar nesse concurso, nunca vou achar alguém para casar. Você não pode falar de derrota e ter vitória. Não pode falar de fracasso e ter sucesso. Não pode falar de morte e ter vida. Não pode falar de carência e ter abundância. A palavra de Deus diz que nós comemos do fruto de nossas palavras. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Provérbios 12, 14. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Provérbios 13, 2. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, do 20 ao 21. Preste atenção no que você está dizendo sobre sua vida, família, finanças e saúde. Você eventualmente se tornará aquilo que está dizendo. É por isso que é tão importante aprender a se disciplinar para falar de vitória. Eu digo continuamente, sou abençoado, sou favorecido, sou amado. Por isso as bênçãos me alcançam, e onde coloco a minha mão prospera. Eu sei que acontece em tempos de luta e dificuldade com todos nós. Em tempos assim, você pode sentar e reclamar falando sobre o problema, ou pode se levantar e dizer, obrigado, Pai, porque o Senhor está lutando as minhas guerras. Creio que tudo isso está cooperando para o meu bem. Sou sempre conduzido em triunfo. Isso nos faz andar em vitória continuamente. Você pode estar enfrentando uma depressão, mas levante-se e declare, não sou assim, estou livre, estou feliz, tenho um futuro brilhante. Esse sonho pode parecer grande demais, mas sei que para Deus tudo é possível. Novas portas vão se abrir para mim. Boas oportunidades estão aparecendo, conexões divinas. As pessoas certas estão vindo em minha direção. Novas amizades e relacionamentos que mudarão minha história. Abençoe a si mesmo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Normalmente aplicamos esse versículo para aquilo que falamos aos outros, mas quem mais ouve suas palavras é você mesmo. Você precisa falar apenas aquilo que vai levantar, edificar e transmitir graça a si mesmo. Você acredita no que diz sobre si mesmo, mais do que qualquer outra pessoa. Não há nada mais poderoso do que falar de vitória sobre sua própria vida, a si mesmo. Muitos pensamentos vêm à nossa mente constantemente. Costumo dizer que não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. O inimigo lança pensamentos, mas nós é que escolhemos o que vamos falar. Uma coisa que aprendi é não verbalizar o negativo. Não dê vida a esses pensamentos expressando-os em voz alta. Em vez de falar sobre como me sinto inseguro, desqualificado ou intimidado, escolho declarar que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre lembro a mim mesmo de que sou ungido, capacitado e equipado com tudo o que preciso para desempenhar meu ministério. Há muitas situações em que não sinto nada disso. Na verdade, me vêm muitas sensações e sentimentos ruins, mas insisto em falar a palavra de Deus. As emoções negativas se vão e a verdade ganha raízes dentro de mim. Eu como do fruto das minhas palavras. Tudo que testemunho hoje, eu falei tempos atrás. O fruto não é algo que nasce instantaneamente. Algumas vezes ele demora, mas inevitavelmente ele vem. A língua é o leme. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3, 4 e 5. Tiago diz que, embora o navio seja grande e impulsionado por ventos fortes, ele é dirigido por um pequeno leme para onde o piloto deseja que ele vá. O mesmo acontece com a língua. Embora seja uma pequena parte do corpo, ela dirige sua vida. O que você fala vai determinar a direção que seguirá. A boa notícia é que você controla o leme. Você pode controlar sua língua. Você está falando na direção que deseja que sua vida siga? Diga o que Deus diz sobre você. Faça o mesmo em relação a seus filhos e sua família. Declare que a semente do justo é abençoada. Declare que você e sua casa servirão ao Senhor.
Apenas concorde com Deus, com o que Ele diz em sua palavra. Você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Ele diz que você foi feito de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Você é uma obra-prima do céu, coroada de graça e favor. Diga: as janelas do céu estão se abrindo sobre mim e receberei bênçãos sem medida. Mantenha o leme na direção certa. Gosto dessa ilustração porque ela mostra de maneira incontestável que a nossa boca dirige o nosso destino. Você pode não crer no poder da confissão, mas não pode negar o poder de um leme. Pense em um navio que carrega uma carga muito valiosa: petróleo, minerais, equipamentos. Mas toda essa carga está à mercê do pequeno leme do navio. Se o capitão não dirigir o navio da maneira correta, se o leme não estiver na posição correta, o navio nunca chegará ao destino e a carga toda se perderá. Da mesma forma, você está carregando uma carga valiosa. Quando Deus o criou, Ele pôs em você dons, talentos e potencialidades. Você tem sementes de grandeza. Você está destinado a deixar sua marca, a levar sua família a um novo nível. A questão não é se você está equipado, se é favorecido ou tem tudo o que é preciso. Seu navio está totalmente carregado. A questão é: você vai manter o leme indo na direção certa? Você continuará falando de vitória, abundância, favor, novos níveis? Sua boca vai determinar se o navio vai cumprir seu propósito. Quem limita você não são as circunstâncias ou as pessoas, mas suas palavras. Sua boca é o leme. Quando você fala de vitória, você está indo na direção da vitória. Quando fala de suprimento, está indo na direção da abundância. Fale antes de ver. Nesse ponto, você deve se lembrar de uma chave espiritual. É preciso falar antes de ver. É exatamente isso que é a fé. Em Joel 3,10, a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Você pode não se sentir forte, mas quando diz, eu sou forte, está se movendo em direção à força. Enche seu coração de esperança, porque as promessas da palavra de Deus são infalíveis. Algo bom está para acontecer. Aquele que tem as chaves de Davi já está abrindo portas diante de você que ninguém pode fechar. Você vai avançar, de glória em glória. Você está conduzindo seu navio na direção em que deseja que sua vida siga? Seu leme, sua língua, está levando para a bênção, crescimento e abundância? Ou você está falando sobre o que não está dando certo, como não se sente talentoso, como os obstáculos são grandes demais? Infelizmente, isso vai mantê-lo longe do plano que Deus traçou para você. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Jeremias 1,7. Deus disse que Jeremias se tornaria um grande profeta. O Senhor disse que ele estava sendo constituído sobre as nações. Mas Jeremias era jovem e estava com medo. Ele se sentia desqualificado para a tarefa. Então Deus lhe disse: não diga que você é muito jovem. Deus queria que ele parasse de falar, porque, se continuasse falando de forma negativa, nunca se tornaria o que havia sido chamado para ser. Creio que o mesmo aconteceu com o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. O nome Zacarias significa Deus se lembra, e o de sua esposa Isabel significa promessa de Deus. Esse casal deu à luz um filho chamado João, que significa Deus é gracioso. Não é maravilhoso que o Novo Testamento comece com a história de um Deus que se lembra, aliançado com sua promessa, para trazer a sua graça sobre todo homem? Quando o anjo Gabriel visitou Zacarias, pai de João Batista, ele disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Mas Zacarias lhe perguntou: como vou saber se o que fala é verdade? Ele duvidou da palavra do anjo, que lhe respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas 1, 19 e 20. Nossa fé se expressa por meio de nossas palavras. Deus não queria que ele atrapalhasse a gravidez da esposa, então fez com que ele ficasse mudo. Se você não consegue concordar com a palavra de Deus, às vezes é melhor se fazer de mudo. Mas se for falar, fale para concordar com a palavra. Depois, estendeu o Senhor a mão,
tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias 1:9. O versículo 9 diz que Deus estendeu as mãos, tocou os lábios de Jeremias e disse: Pus as minhas palavras na tua boca. Na verdade, Deus estava dizendo: Jeremias, diga o que eu falo sobre você. Não diga o que você sente. Não diga o que os especialistas dizem. Não diga o que você vê. Este foi um ano difícil, mas declarei o Salmo 65:11 sobre a vida da igreja. Este ano foi coroado com a bondade do Senhor. Mesmo em tempos difíceis, tivemos mais que o suficiente. O favor de Deus tem transbordado, por isso a economia e a crise não nos limitam. Sou abençoada em um ano de crise. Sou favorecida em uma época de fome. Sou próspero mesmo no meio de uma pandemia. Transbordo de alegria, paz e força. Estou direcionando o navio para um porto de vitória. Mesmo em tempos difíceis, o justo terá mais do que o suficiente. A fé é um estilo de vida. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Salmos 35:27. O Salmo 35:27 diz: digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. É interessante que deveriam dizer isso sempre, continuamente. Talvez pudéssemos pensar que poderíamos dizer uma ou duas vezes, mas o Senhor diz que devemos declarar continuamente. Deus tem prazer em nos fazer prosperar, em nos curar e em nos favorecer. Por isso vamos glorificá-lo. Separe tempo para declarar a bondade de Deus sobre sua vida. Não basta fazer de vez em quando, é preciso que se transforme num hábito, num estilo de vida. Precisamos declarar que somos fortes, que temos saúde, que somos abençoados. Bondade e misericórdia estão nos seguindo todos os dias. Os anjos de Deus estão cuidando de nós. Nada acontece até que você fale. Suas palavras dão vida à sua fé. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. O texto não diz que seremos bem-sucedidos e prósperos porque pensamos de maneira positiva ou lemos bastante a palavra, mas diz que devemos falar sem cessar a palavra de Deus. Se você falar continuamente o que Deus diz sobre você, então será bem-sucedido. Marcos 5 fala de uma mulher que estava doente há 12 anos. Ela havia gastado todo o seu dinheiro com os melhores médicos, mas nada havia ajudado. Um dia, porém, soube que Jesus estava passando pela cidade e disse a si mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Em meio à doença, ela profetizava saúde. Quando viu o Senhor, havia uma multidão se amontoando ao redor dele, mas ela não ficou reclamando desencorajada. Em vez disso, continuou dizendo: esta é a minha vez. As coisas estão prestes a mudar a meu favor. Enquanto falava, ela se aproximava cada vez mais, até que finalmente estendeu a mão, tocou o manto de Jesus e instantaneamente foi curada. Há um princípio aqui. Ela não ficou em silêncio, mas liberou sua fé falando. Você sempre se move na direção do que está declarando. Quando você diz, eu sou abençoado, está se movendo em direção à bênção. Quando diz, eu tenho o favor de Deus, está se movendo em direção às novas oportunidades e conexões divinas. Preste atenção no que você está dizendo, porque sua vida está indo na direção das suas palavras. Deus prometeu a Abraão que Sara teria um filho. O problema era que ambos já eram idosos e, além de idosa, Sara também era estéril. Algumas vezes parece que a promessa de Deus em sua vida é impossível, mas não se preocupe com a maneira como Deus fará. Apenas se firme na promessa. Quando Abraão completou 99 anos, Deus lhe apareceu e disse que o nome dele já não seria Abrão, mas Abraão, que significa pai de multidões. Ao mudar o nome de Abraão, Deus estava também mudando sua confissão. Uma vez que a confissão foi mudada, 3 meses depois, Sara ficou grávida. Qual a base para dizer que foram 3 meses depois? Porque Deus apareceu a Abraão e mudou o seu nome quando ele tinha 99 anos. E o Senhor prometeu que a criança nasceria em 1 ano. E Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. O que aconteceu naqueles 3 meses? Deus mudou o nome de Abraão e de Sara. Abrão significa um pai grande ou um pai exaltado. Mas agora o Senhor diz que o seu nome seria Abraão, que significa pai de nações ou pai de multidões.
Quando Abraão se apresentava agora, ele dizia: meu nome é Pai de Nações. É mesmo? Muito bonito. E quantos filhos o Senhor tem? Ele tinha de dizer: ainda não tenho nenhum, mas serei pai de multidões. Dá para imaginar Sara chamando na hora da refeição: Pai de Nações, a comida está na mesa. Essa foi a segunda parte da equação. Agora Abraão cria e também confessava. Quando ele dizia a alguém: olá, eu sou Abraão, estava profetizando: eu sou pai de nações. Ele dizia isso continuamente, mês após mês, até que a verdade começou a entrar em seu espírito. Ele precisava ver a si mesmo de uma nova maneira, antes que a promessa pudesse se cumprir. E a maneira como Deus mudou sua autoimagem foi por meio de suas palavras. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Sara significa princesa. Ela não se sentia como uma princesa, ela era estéril. As mulheres daquela época que não tinham filhos eram desprezadas. Ela poderia ter se sentido inferior, envergonhada, mas quando alguém dizia: olá, Sara, estava dizendo: olá, princesa. Quando ela dizia às pessoas o seu nome, estava dizendo: eu sou escolhida, eu sou favorecida, eu sou abençoada. Ela disse tudo isso enquanto ainda era estéril. Ela tinha 90 anos. Mesmo assim, Abraão a chamava de princesa. Deus então pôs a juventude dentro dela novamente. Deus disse aos israelitas que eles viveriam em Canaã, a terra que mana leite e mel, mas palavras negativas os impediram de entrar. Os 10 espias disseram: o povo é muito grande e há gigantes na terra. Não foi o inimigo que os venceu, suas palavras negativas os derrotaram. Eles se tornaram o que disseram, profetizaram o seu futuro. Eles deram meia volta e vagaram pelo deserto por 40 anos. Quando Deus coloca algo em seu coração, não fale da oposição ou de suas limitações, apenas descanse e o Senhor cumprirá sua promessa. Sua língua é o leme que está decidindo a direção que sua vida vai tomar. Cada vez que Abraão e Sara diziam seu nome, o leme apontava para a promessa. O que você está dizendo sobre seus sonhos, suas finanças, seus filhos? Você não pode falar de derrota e alcançar vitória. Comece a declarar o que Deus diz sobre você. Ele o chama do que você é, antes que a bênção aconteça. Mas eu não me sinto abençoado, saudável, favorecido. Tudo bem, apenas concorde com o que Deus diz e Ele mesmo fará com que a promessa se cumpra. Continue declarando a promessa de Deus. Não estou falando de algo que você deve fazer por alguns dias, mas estou desafiando a assumir um estilo de vida. Desenvolva o hábito de falar sobre vitória, saúde, favor e abundância. Quando você fizer isso continuamente, a fé fluirá do seu coração e você verá o milagre de Deus.